Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Eu, professora Maria Cláudia, da Central do Enem, estou aqui exatamente para te ajudar naqueles conteúdos que são mais cobrados no Enem, que você sabe, pode apostar, que vai encontrar na sua prova, tá bom? O nosso tema hoje é intertextualidade, é um tema super gostoso e é interessante porque exige do aluno uma atenção total a todos os detalhes do texto. Sabe por quê? A intertextualidade, meus amores, é um diálogo entre textos. Você percebe que 2, 3 textos conversam entre si, seja relacionando a temática, os textos têm em comum o tema abordado, não necessariamente concordando, diga-se de passagem, tá bom? Às vezes você pode ter 2 textos tratando de um mesmo tema, mas um discordando do outro, né? Um divergindo do ponto de partida da opinião do outro. Isso pode acontecer também na intertextualidade, tá? Ou você vai ter uma intertextualidade estrutural. O que significa isso? Você vai perceber que a estrutura do texto, a organização textual, uma frase, um verso, uma estrofe, se relaciona com o texto anterior, tá bom? Então, você vai perceber que na intertextualidade, o texto que você está analisando, que você está lendo, conversa com outros textos conhecidos, com outras linguagens conhecidas, porque a intertextualidade, ela não ocorre apenas no texto verbal, tá bom? Ela pode acontecer no campo da música, do cinema, né, os gestos. Você percebe que a intertextualidade são linguagens diferentes que podem conversar, tá bom? Não está ligada apenas ao texto verbal. Fiquem atentos a isso. E você vai ter uma intertextualidade implícita. Essa intertextualidade implícita, ela vai exigir de você uma bagagem cultural ampla, porque às vezes é uma palavrinha, né? É uma alusão, uma referência que vai fazer você organizar, olha, perdão, que vai fazer você perceber essa conversa com outro texto. Então, a intertextualidade implícita, repito, ela é mais difícil, porque se o aluno, se o estudante não conseguir perceber, não conhecer, na verdade, o texto original, né, ele não vai conseguir identificar aquela conversa que o autor está fazendo com outras linguagens. E a explícita, claro, o próprio nome já diz, ela está ali muito clara, você tem os 2 textos para ser comparados, ou então é uma informação, é uma referência, é uma alusão com um texto tão conhecido, com uma imagem tão conhecida, que facilmente o aluno identifica. Eu quero dizer para vocês que o Enem ele cobra muito textos literários, tá bom, meus amores? Por quê? Porque nós sabemos, né? A banca sabe que você estudou literatura, que você conheceu muitos poetas, que você conheceu, que você leu muitos poemas. O Enem não vai cobrar nada que tecnicamente, né, teoricamente você não tenha estudado no teu ensino médio, tá bom? Então o Enem vai trabalhar sim muito a linguagem literária na intertextualidade. Agora, eu preciso dizer para vocês que a intertextualidade ela também acontece nas outras áreas, tá bom? Nas questões de humanas, nos textos de humanas, você percebe muito essa questão da intertextualidade, né? Eles cobram de vocês poemas, eles cobram de vocês obras artísticas, né? No sentido das artes plásticas, a pintura. Então, a intertextualidade ela não é exclusiva da prova de linguagens, tá? Na prova de humanas você também consegue perceber muito isso. Até porque você sabe que você lê muitos textos nas provas do Enem, né? Eles trabalham muito com isso, tá? E aí você tem diferentes tipos de intertextualidade. Você tem a alusão e a citação, por exemplo. Tanto a alusão como a citação fazem referência a outros autores, a outras obras. Só que na alusão não aparece claramente, tá, a obra ou a frase ou o autor que está sendo servindo de referência ali. Ela é muito implícita, tá? A alusão é aquela referência implícita que eu falei para vocês que o estudante precisa ter essa bagagem cultural para identificar. A citação ela é mais explícita, porque você pega uma frase de alguém, um trecho de alguém e coloca no texto, entre aspas, vias de regra, tá? E você deixa bem claro quem é o autor daquela citação. Então, a citação ela é mais explícita, ela é mais direta.
A paráfrase e a paródia, com certeza, vocês conhecem bastante, principalmente a paródia, né? Visto que a paródia subverte a ordem original do texto, ela brinca, né? Ela desconstrói o texto original. E você encontra a paródia nas mais diferentes linguagens, na publicidade, no cinema. Você encontra filmes de paródia. Todo Mundo em Pânico, por exemplo, é um filme de paródia. Brinca, né? Ridiculariza os filmes de suspense, aqueles filmes de terror. Então, a paródia, com certeza, você conhece bastante, porque em algum momento da tua vida escolar, algum professor pediu para você criar uma paródia, tá bom? E a paráfrase você também já deve ter feito e com certeza já leu muito, né? Porque na paráfrase você pega o texto original e comenta ou mantendo a ideia do texto original, você usa suas próprias palavras para expressar a ideia, tá? A paródia e a paráfrase são as duas tipologias de intertextualidade que você conhece mais, com certeza. Elas são mais utilizadas, até porque a alusão, a citação e os outros tipos de intertextualidade aparecem muito dentro da paródia ou da paráfrase, tá bom? A bricolagem tem a ver com colagem, o próprio nome já diz, você cola cenas, você cola frases, você cola, né, cenas de outras obras na tua obra. Todo Mundo em Pânico, como eu dei de exemplo, é uma bricolagem. Você tem cenas de vários filmes de suspense e terror numa obra só, tá? Outros exemplos de bricolagem que você tem em desenhos animados também você tem muito isso, o Madagascar. Se você prestar atenção em Madagascar, aparecem, cenas de outro filme, tá bom? A pastiche, ela é muito ligada mais à questão artística mesmo, principalmente nos textos literários, tá? A pastiche é quando um autor ele imita o estilo de um outro autor, mas não com a intenção de criticar ou ironizar, não. Essa imitação parece muito mais como se fosse uma homenagem, é uma inspiração. Então você tem, por exemplo, o Carlos Drummond, ele tem muita pastiche, por exemplo, do Guimarães Rosa, né? Você percebe essa questão do estilo de um autor em outro. A pastiche está mais ligada à obra literária, repito, né? Sample está mais ligado à música, né? Porque samplear é você pegar um trecho de uma composição conhecida e colocar na sua composição nova. Então você percebe que o forró faz muito isso, o brega faz muito isso, né? O compositor está produzindo ali a sua música e ele traz um verso, uma estrofe de outra música para sua composição, né? E isso é samplear, está mais ligada, está mais voltada à linguagem musical. E o crossover, com certeza você conhece, porque é a aparição de um personagem em outra obra. Então, quando você assiste aos filmes, por exemplo, de heróis, você tem ali muito crossover, né? O Hulk aparecendo no Homem de Ferro. Então, o crossover tem a ver com a presença de personagens. Então, percebam como são vários tipos de intertextualidade. Às vezes tem 2, 3 tipos num único texto e você consegue estabelecer relação. Agora, repito, tua bagagem cultural faz muita diferença nisso, né? Quanto mais você lê, quanto mais você conhece, mais fácil você identifica as intertextualidades. Vamos lá, por exemplo, olha aqui essa imagem. Tenho quase certeza que de cara, sem nem precisar ler o texto verbal, só analisando o visual, você já conhece, perceber aí uma intertextualidade, né? Olha aí a publicidade. Horta de elite, se não for hortifruti, pede para sair. Quem não conhece aí, né, a referência, né, a alusão ao filme Tropa de Elite. E esta frase aqui, pede para sair, todo mundo utiliza, né? Viu como quando a intertextualidade é explícita, fica muito claro de você identificar, e aí a intenção não é parodiar, fez uma alusão mesmo, tá? Ao filme, tá certo? Olha só, o poema original é: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Gonçalves Dias, nosso grande escritor da primeira geração romântica, exaltando a terra brasileira, né, com todo o seu ufanismo, o que era característico dos românticos da primeira geração. Vocês estudam isso em literatura. Aí você tem Carlos Drummond de Andrade, né, e Jô Soares, que são contemporâneos. O Carlos Drummond de Andrade, né, já de um poeta moderno, já da nossa contemporaneidade. Olha só,
Aí ele criou uma paráfrase. Lembra que a paráfrase, você faz uma alusão, você faz uma citação, você usa o texto original, mas com as suas palavras. Então você mantém a ideia. Não há uma crítica, não há uma brincadeira, não há humor, né? Ó, meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que palmeiras, onde canta o sabiá. Então percebam que ele faz a alusão à canção do exílio, né? E a paráfrase está nos dois últimos versos. Ai, terra que palmeiras, onde canta o sabiá. Percebam que ele manteve a ideia, né? Não escreveu exatamente como está no texto. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Percebam que há uma diferença na construção dos versos, mas a ideia se mantém. Ele faz uma referência a canção do exílio, é uma paráfrase. E a paródia do Jô Soares é uma paródia exatamente porque desconstrói totalmente a canção do exílio. Ó. Minha dinda tem cascatas, onde canta o curió. Não permita a Deus que eu tenha de voltar para Maceió. Minha dinda tem coqueiros da ilha de Marajó. As aves aqui gorjeiam, não fazem cocoricó. Então ele estabelece relação com a canção do exílio, mas fazendo toda uma paródia, uma crítica que vocês são novinhos, né? Talvez não consigam perceber ao Fernando Collor de Mello, que tinha a mansão da Dinda, né? E aí vocês sabem que o Fernando Collor de Mello foi o nosso presidente, que sofreu impeachment por toda aquela questão da corrupção. Aí o Jô Soares faz exatamente essa crítica em cima de todo aquele momento político-social que vivíamos na época que ele produziu o texto. Então, perceberam? Paráfrase, né? Faz referência, faz alusão ao texto original sem modificar a ideia, né? Você escreve com suas próprias palavras a ideia, o texto do autor. E na paródia você desconstrói, você brinca, tá certo? Essa é a intenção da paródia, sempre com um tom de humor, tá bom? Olha só, mais exemplos para vocês perceberem, né? Meu computador foi invadido por um cavalo de Troia. Aí aqui é aquela intertextualidade implícita que eu falei para vocês, né? O que seria o invadido por cavalo de Troia? Aí, obviamente, você precisa conhecer toda aquela história, né? De Troia, da guerra da Grécia com Troia, quando os gregos, né? Construíram um cavalo e colocaram na porta dos muros de Troia, e os troianos achando que era um presente dos deuses, e lá os gregos invadiram Troia. Então, vocês percebam que a expressão cavalo de Troia faz uma alusão a essa história, a essa situação histórica que, claro, você precisa conhecer para poder entender, tá? Olha só uma paródia. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, né? É uma paródia, uma brincadeira com aquele ditado popular. Aqui nesse trechinho, ó, do Manuel Bandeira, quis gravar amor no tronco de um velho freixo. Marília, escrevi. Aí aqui é um exemplo de pastiche, é um trecho literário do Manuel Bandeira que conversa, que imita o estilo de um trecho arcadismo de Marília de Dirceu. Ai, professora, realmente o Enem vai me cobrar esses estilos literários, o conhecimento das características dos autores? Vai, meus amores, tá? O Enem é um exame do ensino médio, então vai cobrar todo o conhecimento de literatura, de gramática, geografia e história que você precisou e teve no ensino médio, tá bom? E para nós finalizarmos, mais um exemplo, olha aqui. Por favor, conta só mais uma mentira. O Cascão pede, né? Aí olha quem aparece na historinha do Cascão. É exatamente o Pinóquio. Olha aí a conversa entre textos, né? Aí a gente tem um crossover, porque é uma personagem conhecida aparecendo numa historinha, né? Que tá a historinha que você está lendo. Perceberam como a intertextualidade ela não é tão difícil quando cita, quando lida com textos conhecidos, com uma linguagem conhecida? Agora, a intertextualidade implícita, meus amores, cobra de vocês uma bagagem cultural grande. Por isso, leiam, né? Assistam a vários tipos, a vários estilos de filme, assistam documentários, ouçam vários estilos de música, porque quanto mais você lê, quanto mais você conhece, com certeza fica mais fácil responder uma questão de intertextualidade, tá bom, meus amores? Até a próxima aula. Deixem um like de vocês e comentem, tá bom? Toda crítica construtiva, ela serve para fazer com que o professor aperfeiçoe sua aula. Então, não esquece de comentar, tá legal, não tá legal, pode fazer assim, porque críticas doem na gente, né?
mas com certeza nos motivam a ser melhores.